Olá, meus queridos, minhas queridas. Estamos aqui com mais uma videoaula. Muito contente por estarmos juntos novamente. Espero que o nosso retorno seja breve, porque eu estou com muita saudade de vocês. Nossa aula de hoje é sobre história. As primeiras cidades. Como surgiram essas cidades? Então, vamos lá? As primeiras cidades, elas surgiram a partir do momento que o homem descobriu a agricultura, a pecuária e passou a fixar a sua moradia. Como que surgiram então os povoados, as aldeias e as cidades? Elas surgiram a partir do momento que o ser humano começou a dominar a agricultura, o plantio dos alimentos. Eles não precisavam mais ir em busca do alimento. Eles poderiam plantar, cultivar e também quando começaram a pecuária, que é a criação de animais. Esses assentamentos permanentes foram surgindo aos poucos, não foi nada de repente. Então, aos poucos, o ser humano foi fixando a sua localidade. Foram fixando e cultivando alimentos, criando animais. Esses assentamentos permanentes, eles sempre se localizaram, em sua grande maioria, próximos a grandes rios. Por quê? A água é fundamental. E para não ficar se deslocando, então eles fixaram a sua moradia, fixaram esse povoado, essas aldeias, próximos a grandes rios. Por isso, se localizar próximo a grandes rios era muito importante, pois a água é essencial na agricultura e também a importância dos rios se dava ao escoamento e à retirada da água para consumo humano e dos animais. O surgimento desses povoados, depois aldeias e mais tarde cidades, começou então o início das civilizações. E como essas primeiras cidades se localizavam próximos a grandes rios, ficaram conhecidas como civilizações fluviais. Fluviais vem de fluvial, que é derivado de rio. Os historiadores indicaram que as primeiras cidades surgiram há cerca de 10 mil anos atrás, em várias localidades do mundo, mas sempre, em sua grande maioria, próximos a grandes rios, em regiões como, atualmente, Egito, Iraque, Índia e China. Falaremos agora sobre a evolução do ser humano no seu dia a dia, no seu cotidiano. A evolução das moradias, das ferramentas e vestimentas. O ser humano sentiu a necessidade de evoluir, melhorar o seu dia a dia, com fabricação de roupas, cerâmicas e evoluir ferramentas de trabalho e de moradia. Eles aperfeiçoaram também suas técnicas agrícolas. Começaram a usar o adobe, uma mistura de barro e folha nas suas construções. Antes, as moradias eram feitas apenas de madeira, galhos e folhas. As moradias, elas serviram para se abrigar do frio, onde eles podiam se alimentar, dormir e ficar protegido do ataque de animais. Mas com o passar do tempo, eles viram que podiam melhorar. Então começaram a usar essa mistura de barro e folhas. As moradias no início eram apenas um cômodo, onde todos se alimentavam, dormiam neste incômodo. Com essa necessidade de evoluir, cada sociedade passou então a desenvolver o seu projeto de arquitetura, de construir as suas casas de forma que ficavam mais aconchegantes. O ser humano também sentiu a necessidade
de facilitar o seu trabalho agrícola e melhorar a produção. Mas para isso, ele precisou desenvolver novas ferramentas, como o arado, a enxada, a forquilha e a foice. E também precisou analisar a natureza. Ele passou um tempo observando cada estação, o período de chuvas, o período de estiagem, as luas, tudo que influenciava o desenvolvimento, a produção agrícola. E foi aperfeiçoando o seu conhecimento sobre a natureza, ampliou esse conhecimento. Queridos, queridas, falaremos agora sobre o comércio. Como surgiu essa atividade econômica? Essa atividade econômica surgiu porque houve uma grande abundância de alimentos. Os agricultores melhoraram as suas lavouras. Então, houve uma grande quantidade de alimentos. Desta forma, além de estocarem o alimento em suas casas e moradias, sobravam alimentos. Então, houve a necessidade de fazer o quê? Trocar. Eu tenho muita banana, mas o meu vizinho tem muito milho, mas eu não tenho milho. Ele produziu milho e eu produzi a banana. Então, houve a necessidade de trocar esses alimentos. Como que foi feito isso? Como houve essa troca de alimentos? Começou a surgir, então, a atividade dos comerciantes. Esses comerciantes eram nômades, ou seja, eles viajavam de cidade a cidade. Então, essas rotas que eles começaram a utilizar para ir e vir de uma cidade a outra, chamou-se rotas comerciais. Essa troca de alimentos chamou-se escambo. O que é escambo? É a troca de alimentos sem a necessidade de haver dinheiro, uma moeda. Eu não preciso pagar por essa mercadoria, pagar em dinheiro, em moeda. Eu troco a minha mercadoria. Um cacho de banana por 2 quilos, né? Ou um saco pequeno de milho. Então, isso é o escambo. É a troca de mercadorias sem a necessidade de haver moeda de troca. Por que foram criados esses centros urbanos? Porque muitas vilas e cidades passaram a servir de ponto de encontro de mercadorias e mercadores. Esses comerciantes nômades que faziam essa troca. Era um grande fluxo, havia uma grande quantidade, movimentação de pessoas, de mercadorias. E assim foram surgindo diversas atividades econômicas. Nos centros urbanos, como havia um grande fluxo de pessoas, apareceram várias atividades econômicas. O surgimento dessas atividades fez com que surgisse, então, uma divisão no trabalho. Havia necessidade de alguém produzir, como os produtores, de alguém vender, como os comerciantes, e os artesãos, pessoas que produziam cerâmicas, roupas, tapeçarias, e os soldados que garantiam a segurança, protegiam essas pessoas. A pecuária. Como surgiu essa prática? Após o ser humano dominar a agricultura, ele começou então a observar o comportamento dos animais. Os estudiosos apontam que provavelmente foram os animais que se aproximaram do ser humano. Eles estavam em busca de água doce, água para beber, pois havia períodos de estiagem, onde os animais não encontravam água com facilidade. Como as cidades se localizavam próximos a grandes rios e formaram ali seus povoados, suas aldeias e mais tarde cidades, os animais iam em busca dessa água, iam em busca desses rios. Como os seres humanos estavam próximos a esses rios, então houve esse contato com os animais. Os seres humanos começaram então a observar o comportamento desses animais. Eles viram aqueles que eram perigosos, que eram predadores e aqueles que eram mais mansos. Então eles afastaram os predadores, que eram os lobos, os leões.
e começaram então a tentar domesticar, a tentar criar, né, a pecuária, os animais mais dóceis, os animais mansos, como o boi, o cavalo, o porco. Os seres humanos observaram que os animais, eles poderiam ser úteis nas atividades do dia a dia. Como? Quando eles colhiam o que plantaram, eles precisavam limpar a terra. Ao invés de fazer esse serviço, eles deixavam os animais pastarem. Então eles comiam aquilo que sobrou, limpando a terra. Também poderiam utilizá-los para puxar carroças, o arado, facilitando então o trabalho na lavoura. Posteriormente, os animais poderiam fornecer carne, leite, o couro desses animais, os ossos, entre tantas outras coisas. O esterco dos animais também servia como adubo nas plantações. Com o aumento de mercadorias e produtos, houve a necessidade de ter um controle sobre isso. Controle, cobranças de impostos, pagamentos. Então foi desenvolvida a invenção da escrita. Inicialmente, não é da forma que conhecemos hoje. Pictográfico, um sistema baseado em desenhos. Inicialmente, eles representavam essas quantidades, essas mercadorias em desenho, mas com o passar do tempo não foi eficaz. Começou a ficar confuso, pois as pessoas não conseguiam compreender a quantidade que estava representada e o que estava representada. Um exemplo, o leite, o óleo, era representado por um jarro. Então, como é que eles iam saber se era óleo ou se era leite? Estava desenhado apenas um jarro, então ficava difícil de compreender. Então, eles necessitaram de evoluir esse sistema. Para melhorar esse sistema e torná-lo mais eficiente, eles precisaram então evoluir esses desenhos. Então, com a evolução dessa representação, ficou mais difícil de compreender e nem todo mundo conseguia entender o que estava representando. Então surgiu uma nova função, a função do escriba. Quem era escriba? Pessoa que conhecia todos os desenhos do seu povo. Os escribas eram pessoas respeitadas nas cidades. Elas viviam em grandes casas, tinham as melhores roupas, a alimentação e exercia uma grande influência no povo. O sistema de escrita ocorreu há cerca de 4.000 anos atrás e cada sociedade desenvolveu o seu próprio sistema de representação, o seu próprio sistema de escrita. E até chegar à escrita como conhecemos hoje, passou-se por muitos processos. Essa foi a nossa aula de hoje, surgimento das primeiras cidades. Espero que tenham gostado. Amo vocês. Beijo de luz no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.